Boa tarde a todos, trabalhadores da SEDAI, trabalhadores da SOS. Sou trabalhador da SEDAI há 22 anos e há 22 anos nós convivemos com esse pesadelo. Privatiza, não privatiza, entrega, não entrega. Um jogo político nojento que já levou à morte inúmeros trabalhadores nossos. Isso tem que acabar, senhores. Nós estamos falando, desculpe, eu quero saudar a mesa, o deputado Eliomar, que garantiu a fala dos trabalhadores, porque pela característica do fórum, como nós não estamos contemplados ali, nós não teremos fala aqui. Então, deputado Eliomar, deputado Paulo Ramos, obrigado. E a mesa, é claro, que conduziu politicamente o evento. Eu quero sugerir ao doutor Loureiro, infelizmente já se ausentou, que ele pediu sugestões, e eu vou dar uma sugestão a ele. Na questão da região metropolitana, São Gonçalo, que é uma área que eu trabalho e conheço profundamente, a SEDAI tem a sua segunda maior arrecadação. Se os senhores não sabem o que significa isso, significa valores da ordem de 100 milhões de reais anuais que a SEDAI arrecada em São Gonçalo, tendo hidrometrado aproximadamente 30% do município. Então, quando nós falamos em entregar, deputada Graça, o município de São Gonçalo à iniciativa privada, nós não estamos falando só de uma entrega, nós estamos falando de um crime. Porque a SEDAI é uma empresa que hoje é superavitária, arrecada 330 milhões de reais por mês, 4 bilhões anuais, e é disso que nós estamos falando. E a iniciativa privada, claro, que muito bonita, muito maquiadamente, modelar a metrópole, eu entendo até que seja um projeto interessante, o qual recebeu 3 bilhões de dólares só para realizar o projeto, e o doutor Lerner, representado aqui pelo seu Afonso, se eu não me engano, é o escritório que ganhou a concorrência, mas nós estamos falando de 3 bilhões de dólares para se pensar a estruturação do Estado do Rio de Janeiro. Isso, para mim, que sou trabalhador, como os outros companheiros que estão aqui lutando pelo seu emprego, indica uma total incapacidade de administrar o Estado. Porque nós temos engenheiros, nós temos o Flávio Guedes, que é engenheiro da SEDAI de carreira, que entende do sistema, nós temos engenheiros civis, nós temos profissionais no Estado do Rio de Janeiro, e nós tivemos que pegar 3 bilhões de dólares para financiar um projeto que vai pensar a metrópole. E aí eu falo do projeto, senhor Vicente, eu tenho acompanhado, o secretário daqui, tá, o Luiz Firmino, alguns espaços públicos do Modelar a Metrópole. Recentemente estive em São Gonçalo. E em São Gonçalo, de uma população de 1.060.000 pessoas, não tinham 100 pessoas no Modelar a Metrópole, pelo menos nas minhas contas. Então, eu acredito que isso não seja a representação de um município do porte de São Gonçalo. Então, uma única reunião não pode contemplar todas as necessidades e demandas do município de São Gonçalo, que a deputada Graça conhece com a palma da sua mão. Então, esse processo ele tem que ser repensado, sim. Eu sugiro aos integrantes do escritório do Jaime Lerner que não só façam passeios em horários diversos, mas que peguem o trem para a região de Santa Cruz, de Japeri, de Guapimirim, que comecem a visitar os locais no horário de rush, que sintam a dificuldade das pessoas. A questão do saneamento, nós da SEDAI, quem aqui do Rio de Janeiro fica sem água aí? Quem aqui não arrisca dizer que não tem água? Em São Gonçalo nós atendemos a quase 100% do município, agora tem um problema. A gente tem que dizer para quem que a gente governa. A gente não, para quem que o governo governa. Porque a gente só tem 30% hidrometrado. E ainda assim somos a segunda maior arrecadação da empresa. Então, e isso que eu estou falando são dados públicos, é só pesquisar no site da empresa, pedir o balanço financeiro da empresa. Portanto, senhores, não dá para ficar tranquilo, como, desculpe, doutor Loureiro falou, né? Não dá. Um trabalhador com 22 anos de casa não sabe se amanhã vai estar empregado. Não tem tranquilidade. Por fim, como sugestão, que a Câmara Metropolitana indique ao Poder Executivo, porque é ele sim quem determina o que o trabalhador da SEDAI faz e executa na ponta, não é o trabalhador. Eu não falo que quero botar uma rede de água aqui, uma rede de esgoto ali. É o Poder Executivo que diz aonde a coisa vai acontecer. Que ele destine parte desses 3 bilhões de reais para nós lá em São Gonçalo, no mutirão que nós temos disposição, o trabalhador está com gana para fazer isso, para que a gente possa hidrometrar e fazer as ligações intradomiciliares da rede de esgoto, porque nós temos 3 bacias prontas. As estações que estão lá só não estão operando na sua plenitude porque não estão interligadas. Entendeu? E nós precisamos disso e nós vamos provar para a população do estado do Rio de Janeiro que, diferentemente da FOI 5, que abandonou as comunidades da AP5, nós vamos continuar prestando serviço
para a população e principalmente para os que não são favorecidos pelo capital. Porque a função do saneamento básico é a função de saúde pública. Nós estamos falando de vida. Privatizar a água é privatizar a vida. E nós não podemos concordar com isso. Querem fazer modelar a metrópole no transporte? Façam, tem que ser feito. Querem fazer no turismo? Façam, tem que ser feito. Mas na saúde, na educação e no saneamento, a gente não pode permitir que isso aconteça. Tempo esgotado. Muito obrigado aos camaradas e companheiros. Obrigado, Ari Gerota.